Pereira de Andrade, cientista político, doutor em administração pública e governo, mestre em economia. Fábio, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. O seu áudio acho que está mutado, Fábio. Eu vou pedir só para você verificar aí, por gentileza, que a gente não está aqui. Agora sim. Estamos já ouvindo. Vamos lá, bom dia. Bom dia. Bom dia, estou à disposição. Vamos ver no que eu consigo ajudar. Muito obrigada. Bom, Fábio, são vários pontos importantes, né? Eu queria só começar principalmente sobre este assunto que ontem, no final do dia, acabou trazendo aí, né, uma repercussão em grande parte do mercado, até inclusive, o relatório contestando os votos de urnas antigas. Queria entender, da sua visão, né, quais seriam os desdobramentos que você acredita que possam acontecer a partir dessa denúncia ou, né, você acredita que realmente não tenhamos aí nenhuma resolução, nenhuma aceitação por parte do TSE em relação a essas denúncias, como não tivemos, né, na outra anterior do próprio Ministério da Defesa. Bom, eu esqueci seu nome. Paula Moraes. Paula e Isabela. A outra apresentadora? Isabela. Eu gosto sempre de chamar pelos nomes. Isabela. Paula, vamos lá. Provavelmente quem está me ouvindo não vai gostar do que eu vou falar, mas a gente precisa primeiro chamar as coisas pelos nomes. Uhum. Não é que não houve uma aceitação de contestação de resultado e que provavelmente se desenha um cenário de não aceitação de contestação do resultado. O relatório produzido pelo Instituto Voto Legal, contratado pelo PL, é um relatório que, no máximo que ele consegue apresentar, é um bug não de rastreabilidade de cada uma das urnas, mas um bug que faz com que uma parte da identificação das urnas seja comum a um grupo de urnas. Ponto. Isso colocado. Não há, que é o tal do log, não há nenhum comprometimento desse bug na identificação com a questão da rastreabilidade dos votos. Rapidamente, ontem, a agência de checagem do Estadão conseguiu identificar, urna a urna, em que local estava cada urna, qual que era a seção e quantos votos havia em cada urna. Então, portanto, o máximo que a gente está falando ali, insisto, é um problema técnico que tem que ser revisto pelo TSE para que novas, deixa eu pensar num termo gentil, para novos pedidos incabidos não sejam apresentados. De maneira nenhuma a não identificar, ou a identificação conjunta de um grupo de urnas torna os votos daquelas urnas anuláveis. Insisto nisso. Por quê? Porque é possível, sim, fazer auditoria de cada uma das urnas individuais. Apesar de haver problemas no log, a identificação individual de cada urna é rastreável. Então, a gente tem que começar a conversa por aí. Não dá para começar a conversa querendo atribuir ao TSE uma não aceitação de uma contestação. Há um problema técnico nas urnas que pode e deve ser resolvido. Esse problema não é um problema que interfira nos votos. E aí, o último ponto. O log, muitas vezes, quem está ouvindo e é leigo pode achar que é o log de como logar numa máquina ou entrar numa máquina. Não é nada disso, é apenas, então, somente como se fosse identificação individual. O número individual de cada urna chama-se ID, e é associado a esse ID que se faz a verificação virtual do que acontece com aquela urna, inclusive se ela foi rastreada ou não. Então, desculpa, a gente está diante de um factoide e de um grupo de pessoas que se organizam em torno de um factoide para não aceitar o resultado eleitoral. É disso que a gente está falando. Só para ficar mais claro, para a gente entender melhor, então a gente trouxe mais cedo Carlos Rocha, que é o presidente do Instituto
Voto Legal, que fez aquela apresentação ontem na coletiva do PL. Ele trouxe ali em relação aos logs que eles receberam do próprio TSE, em que tem um histórico todo ali, desde o procedimento em que as urnas chegam ao local, do primeiro turno, do segundo turno, e mostrando essa incompatibilidade em relação até o site do TSE, que mostra ali algumas sessões eleitorais, tiveram voto zero, enfim, mostrando isso no relatório. Então, em relação a essa questão que você nos trouxe agora, então, essa auditoria não seria válida? Bom, auditoria, princípio de auditoria, você precisa encontrar rastreabilidade. Cada urna tem um IT e é possível, e insisto, a agência de checagem do Estadão fez isso em pouquíssimo tempo. Eu estou com o nome de 2 professores da USP aqui, fazer o crédito. Professor Wilson Ruggiero, professor Marco Simplício, replicaram o teste e conseguiram achar. O estatístico Rafael Leite, todos eles conseguiram chegar urna a urna dessas 279 mil, quais foram as votações. O que o Instituto Voto Legal está querendo fazer é, a partir de um determinado problema, que aí sim, isso não dá para ser negado. Um problema qual seja, um problema no número de log, um número de máquina, como se fosse quase que um segundo número de máquina de cada urna. A partir daí, esse é o... Vamos lá, deixa eu recompor, para que fique claro para que todo mundo está ouvindo. Pensa que como se a máquina fosse uma pessoa que você tem lá, RG, CPF e um número de carteirinha de um determinado clube. E que por alguma falha nesse número de clube, você tenha o mesmo número de carteirinha. Isso não quer dizer que o número de RG e de CPF das mesmas pessoas, você não consiga identificar quem são as diferentes pessoas daquele clube através de RG e CPF. E isso é possível de ser feito. Insisto, a agência de checagem do Estadão conseguiu fazer, o professor Wilson Ruggiero, da USP, conseguiu fazer, outro professor Marcos Simplício, da UFSCar, conseguiu fazer, e Rafisco conseguiram fazer. Então, portanto, se 3 pessoas conseguiram rastrear, é mais do que evidente que o TSE vai conseguir registrar, vai conseguir rastrear esses dados também e vai conseguir computar normalmente. O que estamos diante é de uma identificação de problema a partir do qual querem anular uma determinada eleição. E aí, me perdoe, eu não vou compactuar, não vou vir em canal nenhum falar que isso é correto. Isso está equivocado. E isso está equivocado e vem replicando, tem uma lógica por trás, que é uma lógica exatamente similar, para quem vem acompanhando os fatos, da eleição norte-americana. É uma contestação de resultado muito similar ao que fez o grupo do Trump. Então, portanto, nós estamos diante de um argumento que é pseudotécnico. Eu poderia aqui ficar falando de outros elementos. Por exemplo, o que eles fazem também? Eles falam o seguinte: olha, essas urnas aqui, que além de apresentar esse mau funcionamento de máquina, de não serem possíveis de serem rastreadas, elas apresentam um resultado que mostra que o atual presidente venceu. Então, portanto, nas máquinas em que tem problema de log, foram só nelas que o Lula venceu, nas outras não. Então, portanto, aquelas são as urnas corretas, essas são as urnas certas. E aí eu vou ser muito específico. Eu li o relatório do Instituto Voto Legal. Ponto 93. O que eles falam ali? Eles falam que é impossível que, se você tem dois tipos de urnas distribuídas homogeneamente no país, que essas urnas apresentem tal diferença. Vem cá, tem uma diferença. O Rafael Leite, mesmo estatístico que fez o teste, fez o mapeamento. Sabe aonde se encontram as urnas mais novas? Nas zonas metropolitanas, que têm os maiores colégios eleitorais, que foram regiões que efetivamente tivemos uma eleição muito apertada, mas sim, e eu sou capaz de reconhecer isso, Jair Bolsonaro venceu. Nas outras urnas, nas outras regiões eleitorais, aí coincide o mapa, é que se inverteu o resultado. Simples desse jeito.
E insisto, o movimento é muito sério, eu temo que as pessoas não estão tendo a complexidade do que você está falando. Estamos falando de ter um procedimento que, em virtude de um problema de identificação dentre 3 que são possíveis em máquinas, você jogar fora 67 milhões de votos. Eu não quero compactuar com isso. Não acho que o mercado e os operadores de mercado estejam agindo de bom tom quando compactuem com isso. Justamente o que o técnico trouxe em relação a eles não estariam pedindo ali a anulação das eleições, até porque, né, teve uma votação expressiva ali, são muitos milhões de votos para cada candidato. Então, em relação aos logs, ao código-fonte ali que não foram disponibilizados, então, disponibilizar esse código-fonte, esses logs, resolveria o problema? E não está sendo negado isso. Houve um problema nos logs que fez com que todo um grupo de urnas tivesse o mesmo número. E eles estão apontando que isso é um problema incontornável para a auditoria. E no que consiste a auditoria? Você, sim, apontar problemas de procedimentos, mas você tentar encontrar qual que é o caminho para chegar na equação. Para chegar na equação, não. Para chegar no serviço finalista ou para chegar na totalização dos votos. O que eu estou dizendo é que cada urna tem 3 elementos para você fazer a checagem. O log, o ID pessoal e o ID de sessão. Pelo ID de sessão e pelo ID pessoal, acabo de falar, 3 pessoas físicas conseguiram fazer e uma agência de checagem conseguiram totalizar os votos. Me parece muito... não parece um motivo suficiente para você apontar que as eleições não tenham sido válidas. Então seria só comparar, estaria resolvido, né? Comparar os dados do TSE com o da auditoria. Não estaria resolvido fazer essa comparação? Bom, comparar os dados do TSE com o da auditoria. Não, então, o que foi feito? Estou tentando explicar, acho que eu não estou conseguindo ser claro. Então, o que tem 3 procedimentos. O procedimento de totalização dos votos. Ele foi feito. E por que ele foi feito? Porque você, além de ter o log, você tem outras... exclui o log, você tem outras 2 formas de você chegar a urna a urna. E você chegar a urna a urna, você consegue compatibilizar os resultados que foram os resultados apresentados há alguns domingos atrás. Ponto. O que dá margem ao questionamento que não é o Instituto Voto Legal, é o advogado. E aí registra-se, a gente precisa ser muito cuidadoso com os fatos. O PL não teve a coragem de colocar o seu advogado à frente desse processo. O advogado do PL, os ministros do TSE, não assinou essa nota. Foi um outro advogado que assinou. A gente precisa falar as coisas com muita clareza. Tá? Basicamente, eles contratam um outro advogado e a construção do argumento desse advogado, que não é a construção do representante do Instituto do Voto Legal, é o seguinte: tem uma diferença de votos nas urnas 2020 e nas urnas não 2020, que são essas que apresentam uma falha de log e que, por isso, elas não são válidas. Nas urnas 2020, o Bolsonaro ganhou por 51%. Tá? Então, tem uma diferença aqui. E aí, qual que é o argumento que ele lança? Olha, se as urnas fossem distribuídas de forma homogênea pelo país, nas mesmas cidades, não faz sentido a gente ter essa diferença de votos, e com essa diferença de votos é que faz que tenhamos suspeitas de que na urna não logável os resultados tenham sido, de qualquer forma, adulterados. Insisto, estudo estatístico georreferenciado feito mostra o seguinte: as urnas 2020 ficaram em regiões centrais, as urnas modelos não 2020 foram deslocadas para menores colégios eleitorais, que foram justamente as regiões onde o vencedor da eleição teve mais voto. E aí, o que o PL faz, numero, eu quero ser muito específico, eu não quero ficar falando de generalidades aqui não. Ponto 93 do questionamento apresentado pelo PL.
nós temos, é um texto que vai dizer, não vou citar literalmente, mas diz o seguinte: se as urnas forem distribuídas homogeneamente, esse resultado sugere que houve adulteração nas urnas pré-2020. Desculpa, não procede, porque a diferença nas urnas, dos resultados das urnas antes de 2018 para 2020, é aonde estiveram essas urnas, apenas então somente isso. Então, eu insisto nesse pedido, nesse ponto. É possível ser feita auditoria utilizando o ID de cada uma das urnas. O que talvez, e aí eu vou ser muito cuidadoso, talvez não seja possível ser contabilizado, se você quiser checar o total urna a urna utilizando o log, aí de fato você não consegue. Só que se você identifica qual que é o grupo de logs e vai pesquisando ID por ID de máquina, você consegue totalizar. Então, por isso que eu estou sendo muito contundente, muito duro. Ana, eu acho que é Paula, o segundo nome, desculpa, não é nada contra vocês, não é nada contra o canal, é contra, de fato, esse movimento que está se construindo, que é um movimento de instabilidade. E aí a gente está num canal de mercado, eu preciso destacar o seguinte, né? Um dos critérios para se avaliar risco de país é instabilidade política. E essa instabilidade política, me perdoem, não está sendo causada pelo TSE, está sendo causada por quem está questionando o resultado. Eu até agradeço, né, a sua sinceridade. Imagino que não tenha nada contra a gente mesmo, até porque nós estamos fazendo o nosso papel de ouvir os dois lados, né? Ouvimos mais cedo o representante oficial e estamos abrindo o mesmo espaço para você com a sua opinião, com todo o respeito. Então, eu também acredito que você esteja nos respeitando da mesma forma, porque não faltou respeito da nossa parte com você. E estamos aqui para tratar do assunto que é importante até para o nosso telespectador. Agradeço a sua sinceridade, a gente respeita a sua opinião. Estamos aqui para fazer o trabalho certo, que é ouvir ambos os lados, né? A questão é importante, muitas vezes a mídia não trata dessa forma, mas a gente está abrindo espaço sim para você que tem uma opinião diferente do anterior e tudo bem, sem problema nenhum. Agradeço a sua participação, muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Sempre à disposição. Peço desculpa se hoje o tom foi um pouco... Se eu tiver 2 minutos, alguns segundos, que eu sei que minutos é muito, eu quero só insistir num determinado ponto, né? Um dos maiores cientistas políticos vivos atualmente tem um nome que é difícil de falar, que é Adam Tversky. E o sobrenome dele, por ser de origem do leste europeu, é quase impronunciável. Mas ele não é só um dos maiores cientistas políticos vivos, como alguém que teve escritório de pesquisa no Brasil, no Sebrae. Recentemente ele escreveu um livro chamado As Crises da Democracia, em que ele coloca algo para mim que é seminal e que a gente tem que levar muito a sério. Que é o seguinte: se a gente aprecia a democracia, tal qual ela foi um construto social feito por 200 anos, a gente tem que aceitar algumas coisas, divisão de poder e instituições que vão caracterizar essa divisão de poder. Me parece que os grupos mais à direita que têm surgido não só no Brasil, no mundo, mas aqui a gente destaca no Brasil, tem muita dificuldade em aceitar essa premissa. E aí, me perdoem, basicamente a gente trabalha com pesquisa, o trabalho nosso é sério, são muitos anos dedicados ao estudo. Da minha parte, quem dirá do Adam Tversky, que é um senhor de 70 anos. Quando ele fala que não é possível ter democracia sem ter separação de poder e ter instituições que trabalhem de maneira muito afastada e uma controlando a outra de forma até muitas vezes mais forte, a gente, quando vê um questionamento muito contundente a uma instituição, a gente tem que ler sim como um questionamento à democracia. Não tem outro jeito de ser feito, infelizmente. Tá bom? Desculpa o tom hoje, eu gostaria de estar aqui um pouco mais animado, sorrindo e distribuindo boas notícias, mas hoje não é possível. Tá certo. Obrigada, a gente respeita a opinião, afinal somos contra a censura aqui, somos a favor de todo mundo ter a sua liberdade de opinião e respeitamos também. Muito obrigada, até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Vamos seguindo aqui, 12:02 e 2 minutos, trazer informações atualizadas. A BMC News sempre abre espaço aí para diversas opiniões, né? Quem mais cedo estava falando que a gente realmente só ouvia um lado, não, tá aí, opiniões diferentes também. Nós sempre fazemos questões sim de ouvir os dois lados, não estamos aqui, né, na verdade, para
falar quem está certo ou quem está errado, mas nosso papel de jornalista é justamente, né, trazer os argumentos, fazer realmente, né, não sermos cegos e tentarmos entender, né, exatamente o que está acontecendo, mas a gente sempre respeita opiniões diferentes, somos contra a censura de opinião, isso que é o pior, né, que muitas vezes a mídia em si, ela se nega a enxergar os fatos, porém, né, um dia pode ser que o outro lado mude e aí caia no calcanhar de quem é aquele que não aceitava. Aqui na BMC News, não, a gente faz muito isso com uma transparência. Os lados são importantes serem ouvidos, a opinião é de cada um de vocês. Vou para um rápido intervalo comercial, na volta tem Giro de Mercado, tem o Miguel Daúde, analista também de economia e política, que estará aqui com a gente. Volto em instantes. BMC News, informação que gera valor.